Você pode começar a gravar? Pronto. bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão científica semanal da Fiocruz Bahia. Essa sessão que tem ocorrido de forma virtual pelo Zoom, hoje, 27 de maio, são 9 horas da manhã. Hoje a gente tem um prazer de convidar aqui o Bruno de Bezerril Andrade. Ele vai fazer uma apresentação sobre impactos dos distúrbios glicêmicos na tuberculose. Vou fazer uma breve introdução do Bruno. Muitos de vocês conhecem, obviamente, mas é importante que outros também possam conhecer sobre o Bruno. Inicialmente, queria dizer que é uma pessoa muito querida minha, um amigo meu, então tenho um prazer muito grande de estar realmente trazendo o Bruno aqui hoje e estar podendo ter essa oportunidade de apresentar ele um pouquinho do currículo dele. O Bruno é um médico pesquisador que tem foco em imunologia humana. Ele estuda biomarcadores, diagnósticos e prognósticos associados a patogênese de doenças infecciosas de relevância para a saúde pública. Ele é formado aqui na UFBA, tem doutorado em patologia humana aqui pela Fiocruz, Bahia, e pós-doutorado no National Institute of Allergy and Infectious Diseases, no NIH. Atualmente ele é pesquisador aqui do Instituto Gonçalo Muniz e é professor dos cursos de medicina da UniFTC, Unifax e da pós-graduação da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. O Bruno coordena um grupo multinacional de medicina translacional que mescla dados experimentais e clínicos para descrever vias inflamatórias envolvidas na imunopatogênese de doenças como a tuberculose, HIV, hepatites virais, arboviroses, malária, leishmaniose e pneumonia bacteriana. Ele lidera também uma rede colaborativa de laboratórios na África do Sul, na Índia, na China e nos Estados Unidos, de onde desenvolve estudos para validação de resultados em locais com perfis epidemiológicos distintos. Desde 2019, ele é o coordenador do Departamento de Estatística e Biologia de Sistemas do consórcio Report e investigador principal desse mesmo consórcio aqui no Brasil. Ele é membro da Academia Nacional de Medicina, da categoria Jovem Liderança, da Inter Academy Medical Panel, não sei se eu falei correto, da Alemanha, da Royal Society of Medicine, da Inglaterra, e é membro também permanente do Collaboration for TB Vaccine Discovery, da Gates Foundation. Ele foi editor associado do periódico BMC Infectious Diseases e é revisor regular de revistas importantes como a New England Journal of Medicine, a Science Translational Medicine, a Nature Medicine e Lancet. Também é revisor e consultor da Wellcome Trust, da Francis Crick e da Organização Mundial de Saúde, e tem vasta experiência em projetos com financiamento internacional via o NIH, Wellcome Trust, Gates Foundation, a própria ONU e a própria OMS. Então é um prazer muito grande, Bruno, ter você aqui. Antes de iniciar, só queria lembrar, na verdade, para quem está presente, a gente vai ter então essa sua apresentação de cerca de 45, 50 minutos, e no final aqueles que tenham comentários, dúvidas ou perguntas podem lançar no chat, que a gente pode fazer o comentário e, eventualmente, se houver necessidade, a gente abre o microfone para a conversa. Aqueles que não puderem comparecer aqui hoje assistir essa palestra do Bruno, está sendo gravada a palestra e vai estar postada no canal do YouTube da Fiocruz Bahia a partir da segunda-feira da próxima semana. Bruno, mais uma vez, muito obrigado, viu? E estou aqui ansioso para conhecer um pouco mais desses seus resultados. É com você, meu amigo. Obrigado, Ricardo. É um prazer enorme estar aqui com vocês e apresentar um pouco desses resultados que nós temos em distúrbios glicêmicos e tuberculose. Uma boa parte desse trabalho que eu vou mostrar fez parte de tese de doutorado de estudantes do PGPAT, e ele está dentro de um projeto grande que nós temos, que é chamado de Report Brasil, que é um estudo multicêntrico de tuberculose em várias regiões do Brasil e que é extremamente produtivo e capacitou uma série de jovens pesquisadores. Está na fase de renovação dele. A gente recebeu o sinal aqui de que esse consórcio foi renovado. Então, é uma alegria muito grande aqui de dividir esses achados com vocês. O que a gente vai conversar hoje aqui? Eu tentei fazer uma conversa bem informal. Eu vou explicar um pouco o que é o nosso consórcio, por que a gente acha que ele é importante e bem posicionado para estudar questões relevantes de tuberculose, e o que a gente faz e como nós fazemos os nossos estudos. Por que nós precisamos estudar tuberculose no Brasil ainda?
E depois eu entro, propriamente dito, nos tópicos relevantes da interlocução entre esses sistemas, distúrbios glicêmicos em pacientes com tuberculose, para responder algumas questões importantes. Será que a diabetes, por exemplo, afeta a transmissão de tuberculose e afeta a apresentação clínica ou resposta terapêutica? E qual seria os indicativos da base biológica dessa interação entre tuberculose e distúrbios glicêmicos? Apesar da tuberculose ser uma das doenças mais antigas documentadas pela humanidade, a gente está muito longe de erradicá-la ou de controlá-la. Para vocês terem uma ideia, a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que aproximadamente 1/4 da população mundial foi exposta ao bacilo da TB. Isso não quer dizer que eles tenham doença ativa, isso quer dizer que eles foram expostos ao bacilo, né? E quando a gente lista as principais causas de morte em 2019, a tuberculose continua entre as 10 principais causas de morte em geral no mundo, né? Esses slides eu consegui de uma estudante nossa, Maria Arriaga, que defendeu o doutorado com 11 estudos em tuberculose como parte da tese dela, e eu pedi encarecidamente o favor de me dar alguns desses slides mais atuais. Quando a gente olha as principais causas de morte no mundo em 2020, em que Covid entra na jogada, a tuberculose permanece entre as 20 doenças que mais matam no mundo. E antes do Covid aparecer, dentro das causas infecciosas, ela era a principal causa de morte por um agente só infeccioso. Quando a gente vê a distribuição da tuberculose no mundo, a gente nota essa vasta distribuição, com um foco muito específico no Sudeste Asiático, África subsaariana, e o Brasil, nesse contexto, quando a gente olha comparativamente e globalmente o país, a gente está numa faixa de incidência menor, né, de menor magnitude. Entretanto, quando a gente olha nichos específicos dentro do nosso país, como a região amazônica, o sul do país, e também em áreas de favelas, por exemplo, de comunidades mais carentes, você tem mesmo nível de incidência de tuberculose do que na África do Sul, por exemplo. Então, na verdade, quando a gente olha para o país inteiro, a gente perde a granularidade dessas diferenças entre as regiões e que existem nichos específicos e que mantêm a doença em alta carga no nosso país também, nesses nichos específicos. Uma vez que você está exposto ao bacilo da tuberculose, tem uma série de possibilidades de desfechos clínicos que você potencialmente desenvolve. Você pode ser imune, ter alguma característica genética ou epigenética que garante que você não fique infectado, ou você pode ser infectado, ter uma suscetibilidade à infecção e ter uma resistência clínica, você simplesmente não desenvolve doença. A gente chama isso de tuberculose, de infecção por tuberculose, antigamente chamada de infecção latente. Isso não é algo estável com o tempo, que a gente nota que existe uma heterogeneidade na atividade da inflamação nesses tecidos desses pacientes, e mesmo um paciente que não apresenta sintomas, ele pode ter atividade inflamatória subclínica. Então, existe um espectro de possibilidades clínicas, desde completamente assintomático a formas extensas disseminadas da doença, que a gente chama de tuberculose ativa. O nosso grupo e outros também têm investido de maneira importante para tentar entender os mecanismos que levam a esse tipo, né, esse espectro possível de apresentações clínicas. E um dos achados mais recentes do nosso grupo, e isso aqui está exemplificado por o Eduardo Amaral, que é um pós-doc do grupo do Alan Sher, do NIH, que a gente trabalha junto em vários estudos de colaboração, e que a gente nota que a resposta, que a gente tem um exemplo do macrófago tendo um contato com o bacilo da tuberculose, e a resposta inflamatória, a potência com que isso acontece, ela tenta matar o bacilo, mas o que ela causa no final é um estresse oxidativo, que é
caracterizado pelo esse excesso de radicais livres que são produzidos no tecido infectado e nas células infectadas, e isso resulta em morte celular. E, de maneira paradoxal, quanto mais estresse oxidativo eu tenho, menor, mais disfunção nessa célula, tem uma queda das funções efetoras dessa célula e um aumento da carga bacilar. A bactéria utiliza desse cenário de estresse como fonte de disseminação e estabelecimento. E a gente tenta entender, além dos aspectos epidemiológicos e clínicos, a base desse desvio. O que está favorecendo o crescimento de bactéria, a disseminação do bacilo e aumento de transmissibilidade. Do ponto de vista bem pragmático, existe uma estratégia que foi padronizada pela Organização Mundial de Saúde, em combinação com várias outras associações. Eles criaram uma iniciativa chamada Stop TB, e que basicamente tem 3 pilares. O pilar 1, que é fundamentado na prevenção e cuidado integrado, com foco no paciente, é o pilar de assistência. Eu tenho um segundo pilar, que são políticas de saúde, como crio políticas mais arrojadas de sistemas de apoio, e as decisões de descentralizar o cuidado, centralizar o cuidado, em que instância isso pode ser otimizado. E o pilar 3, que é onde o grupo foca mais esforços, é a intensificação de pesquisa e inovação na área para gerar novos testes diagnósticos, compreensão de fatores determinantes diversos da doença. No Brasil, isso segue existem alguns documentos que dão a prioridade da estratégia do governo no controle da tuberculose no Brasil. Uma das primeiras é a expansão do diagnóstico, que é basicamente fomentar o desenvolvimento, teste, validação, implementação de testes rápidos e cultura de escala universal, priorizar as populações mais vulneráveis. Existem algumas, como eu disse, as pessoas privadas de liberdade, os moradores de rua, que não vivem nas ruas, são populações especificamente sensíveis à tuberculose e que a gente precisa de ações intersetoriais com foco nisso, de maneira mais arrojada. Articulação com organizações de sociedade civil e conclusão da implementação da rede de testes rápidos. Veja que, quando a gente olha esses 4 pontos, a questão da testagem e como melhor avaliar um paciente sintomático com suspeita de TB é uma das prioridades do Ministério da Saúde e que o nosso grupo entrou com foco específico para tentar ajudar nesse contexto. Para que a gente consiga responder essa questão e problemas associados à tuberculose, a iniciativa que nós decidimos tomar foi criar uma estrutura multicêntrica em que eu poderia estudar a tuberculose não só no Brasil, mas em outros países, com aspectos epidemiológicos distintos, genéticos distintos, enfim. Mas isso ocorreria, o arrolamento, a investigação desses pacientes aconteceria de maneira padronizada, harmonizada e com coleta de amostras. Então, a gente criou esse consórcio há um tempo atrás. Esse consórcio começou a ser desenvolvido em 2013 e hoje está bem maduro, com alguns países já sedes. Nós temos o Brasil, foi um dos primeiros países a implementar esse consórcio, a Índia também, e depois a incorporação da África do Sul, Indonésia, Filipinas, a China. E nós abrimos agora, no primeiro semestre desse ano, um novo centro na Coreia do Sul. Então, nós temos coortes de pacientes sendo estruturados em cada um desses países, com características distintas, mas métodos de investigação semelhantes, harmonizados, com repositórios de dados e repositórios de bioespécimes. A gestão desse consórcio inteiro é feita por um grupo de pessoas, eu faço parte desse grupo. Nós temos o Jared Elner, da Rutgers, a Amita Gupta, da Johns Hopkins, e o Timothy Sterling, da Vanderbilt. E esse grupo, então, faz a gestão global desse consórcio, desde 2013. No Brasil, a gente tem algumas instituições que fazem parte disso, a nossa Fiocruz, e aqui a sede agora da gestão desse consórcio no Brasil é o IGM. Nós temos a UFRJ, Departamento de Clínica Médica lá, a Fundação de Medicina Tropical de Manaus,
Nós temos uma interlocução importante com a Biomanguinhos para desenvolver alguns testes que foram identificados nos nossos estudos. A Fundação José Silveira, aqui em Salvador, tem um papel importante, porque ela é a sede do biorepositório desse consórcio. A Vanderbilt University, que faz toda a gestão de dados via REDCap e manejo dessas harmonizações de protocolos nos países. Nós temos o Ministério da Saúde, que participa não só do financiamento, mas de estabelecimento de prioridades e estratégias junto com o Comitê Gestor do Report Brasil para responder questões específicas. O DECIT entra aqui com a parte de financiamento junto com o NIH. E é importante dizer que esse consórcio aqui no Brasil ele surgiu dessa cooperação binacional entre o DECIT, representando o Brasil, e o NIH, representando os Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos 5 centros atualmente. O nosso centro na Bahia, o centro clínico fica na Fundação José Silveira, a parte administrativa fica no IGN, e a parte de análise de dados também. E nós temos 3 centros no Rio de Janeiro. O motivo que a escolha foi no Rio de Janeiro foi por questões logísticas, mas também por a questão de alta incidência da doença nessa região. Nós temos a Fiocruz do Rio, no INE, um centro em Duque de Caxias, uma região extremamente com alta carga da doença, e um dentro da Rocinha. E temos em Manaus, na Fundação de Medicina Tropical, esse é o nome das pessoas que fazem a coordenação desse consórcio, doutora Valéria Rola, do INE, o Afrânio Kritsky, da UFRJ, Marcelo Santos, da Fundação de Medicina Tropical, doutora Bettina Durovni e Solange Cavalcante, que são também da Fiocruz, mas atuam junto com a Secretaria Municipal de Saúde lá na Rocinha, no nosso centro. Lá, o coordenador internacional, que esse consórcio ele sempre tem um PI nacional, nesse caso sou eu, e um PI internacional, para que a gente se torne elegível para aplicações de R01s regulares lá no NIH, e esse é o Tim Sterling, que é a administração geral da Marina Figueiredo. A gente tem um time imenso de pessoas, mas eu não teria espaço aqui para falar de todas elas aqui. E o que o Report faz, né? Nós temos basicamente 2 coortes, e agora a gente tem uma terceira coorte na fase 1, na fase 2. A fase 1, a gente arrolou quase 1.200 pacientes, existe uma logística complexa, esse paciente entra virgem de tratamento e o diagnóstico é feito de tuberculose naquele momento, e tem algumas visitas ao longo do tempo, em que há coleta de amostras, coleta de dados clínicos. Esses pacientes são seguidos durante todo o tratamento de tuberculose, e após a finalização do tratamento, ele é seguido via telefone, e se ele desenvolve qualquer outro desfecho, a gente captura nessas visitas e chama de volta para avaliar. Tem também uma segunda coorte, que são dos contatos desses casos índices, né? São pessoas que são contactantes desses casos índices. Basicamente, a gente chama, na identificação do caso índice e do potencial contato, nós chamamos essas pessoas e fazemos também uma série de avaliações, nesse caso aqui, espaçadas por 6 meses, em que a gente faz o teste IGRA no mês 0 e IGRA de novo no mês 6, então a gente é capaz de detectar exposição recente de tuberculose, no caso de uma conversão, pessoa IGRA negativa no mês 0 e se torna IGRA positivo no mês 6, e essas pessoas são seguidas por telefone, e se eles desenvolvem tuberculose ativa, eles entram na nossa coorte A. Ricardo? Pois não, Bruno? Não, porque eu escutei um som, pensei que era você me chamando aí. Tudo bem. Não, tá tudo bem por aqui. Então, um dos primeiros pontos após nós finalizarmos o arrolamento da fase 1, e eu não falei, mas a fase 2 a gente inclui uma nova coorte agora de pacientes que têm sintomas respiratórios, mas que o diagnóstico de TB foi excluído. A primeira pergunta que nós tivemos foi se essa nossa coorte ela representava, de alguma maneira, a população de tuberculose no Brasil. E um time imenso de pessoas, incluindo a Maria, que é a nossa
egressa do PGPAT, junto com o Arthur Queiroz e o Moreno Rodrigues. O Arthur é do SIDAX e o Moreno Rodrigues é da Fiocruz de Rondônia, junto com um time de outras pessoas extremamente competentes, a Mariana, Betânia, do nosso time. Eles fizeram uma análise estatística inovadora, usando second generation p-value, que leva em conta a magnitude das diferenças quando a gente trabalha com grandes coortes, para tentar ver se as características da nossa coorte de tuberculose elas eram semelhantes ou não ao CINAM inteiro de TB. E o que a gente viu é que sim, as características são semelhantes, então a gente poderia usar o CINAM como uma espécie de validação dos achados na nossa coorte e vice-versa, achar coisas no CINAM e tentar validar com a maior granularidade no Report Brasil. Nós temos um biorepositório na Fundação José Silveira, como eu disse, atualmente temos mais de 200 mil amostras guardadas, de uma série de tipos de amostras diferentes, sangue total, células do sangue periféricos, em tanques de nitrogênio líquido, soro, plasma, Paxgene, sobrenadantes de IGRA, DNA e RNA já extraídos, prontos para serem enviados para plataformas de por exemplo, urina, escarro e os isolados de TB. E a gente está fazendo o sequenciamento não só do whole genome sequence de toda a nossa coorte, mas também de todos os isolados. E isso, eu estou mostrando isso mais uma vez aqui para vocês, para mostrar possibilidades de interação com os grupos que tenham interesse. O que a gente faz, que tipos de estudos a gente faz? A gente tenta entender melhor os determinantes e os mecanismos de transmissão da tuberculose com essas duas coortes. Também tentamos identificar marcadores ou indicadores que possam identificar indivíduos sobre risco de desenvolver tuberculose ativa, uma vez expostos. Eu vou mencionar algumas dessas coisas no contexto de distúrbio glicêmico. Fatores de risco para tuberculose recorrentes, vários tipos de estudos epidemiológicos que são feitos. Como eu falei para vocês, é um consórcio extremamente produtivo. E nós entramos na nossa fase agora de ensaios clínicos de vacina, e de tratamento também, e estudos de multidroga resistentes. Uma das coisas que eu acho que mostra mais a utilidade desse consórcio para o nosso ministério é toda essa padronização e harmonização, e os times são todos acreditados internacionalmente em boas práticas clínicas, boas práticas de laboratório, boas práticas de biorepositório, boas práticas de gestão. E isso tudo com acreditação internacional faz com que seja uma plataforma atraente, ao meu ver, para validações de testes e implementações. Esse é um artigo que foi coordenado pela nossa equipe de Manaus, em que eles conversaram e dissertaram sobre as lições aprendidas na implementação do IGRA como uma estratégia de rastreamento de tuberculose latente na nossa coorte. E esse documento foi enviado para o Ministério da Saúde, nós apresentamos isso para o pessoal e serviu de base, como eles falam de Bíblia, para a implementação desse tipo de ensaio na rede de assistência. Então, eles usaram todo esse conhecimento que a gente fez a partir da experiência de implementação do IGRA no Report Brasil para traduzir isso em uma nota técnica e implementar esse teste no Brasil. Atualmente, nós estamos fazendo testagem de outras abordagens e outros kits, por exemplo, com empresas, também com esse princípio de guiar, ou de prover o Ministério da Saúde com informação relevante para a tomada de decisão em saúde pública. Esse consórcio ele não é só produtivo no output, na quantidade de artigos, mas ele é extremamente bem sucedido na captação de recursos para tentar entender vários aspectos da tuberculose. Então, nós temos atualmente mais de quase 40 projetos já financiados e envolve uma série de projetos do NIH, do R01s, que tentam endereçar, tentam compreender diversos aspectos na fase, se a gente estratificar aqui, da exposição de TB à esquerda para os desfechos terapêuticos. Os diversos projetos que nós temos, eles tentam entender determinantes e aspectos relevantes dentro de cada aspecto clínico desse aí que nós estamos fazendo. E outra coisa muito importante do grupo
é a capacidade de integrar esses dados de uma maneira inovadora, usando biologia de sistemas e data science. E agora eu entro, propriamente dito, em diabetes. Só uma racional rápida, são milhões e milhões de pessoas que têm essa condição. A estimativa é que esse número aumente de maneira substancial nos próximos anos. Existe uma prevalência de diabetes que é semelhante entre países ricos e pobres, o que torna o entendimento dos determinantes interessante. 80% das mortes por diabetes ocorrem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, entretanto. Tá? E estima-se que a prevalência aumente até 50% até 2030, são os dados da Organização Mundial de Saúde. E no contexto da TB, os estudos iniciais hipotetizaram que diabetes seria algo muito ruim, e os estudos mais recentes, na verdade, confirmaram isso de uma maneira acima do que a gente esperava. E isso foi tão importante que a Organização Mundial de Saúde criou uma task force que criou documentos sugerindo que essa comorbidade tem grandes implicações na saúde pública e a gente precisa de um foco específico no entendimento dos determinantes e como endereçar essa questão para minimizar a carga dessa co-infecção. Se a gente olha aqui os casos de TB que são atribuídos ao diabetes, a gente vê que muda um pouco aquela apresentação. A gente vê o Brasil já agora com uma carga maior de tuberculose e diabetes. Nós temos alguns estudos que mostram aspectos interessantes dessa relação do ponto de vista epidemiológico e comparativo com outros países da América Latina, como o Peru. O CDC e outras instituições internacionais já mostram, né, que isso é algo muito antigo, né? Que desde 600 antes de Cristo a gente tem o pensamento de que a diabetes dificultava a evolução clínica da tuberculose, e antes da implementação da insulina, por exemplo, o diagnóstico de diabetes era uma sentença de morte, né? E quando a gente olha as principais causas de mortes no paciente diabético naquela era a tuberculose. E por que isso é muito importante? Porque a gente está tendo uma pandemia de diabetes, né? E isso tem aumentado bastante e todo um alarme no mundo inteiro sobre como esse impacto, né, do aumento desenfreado de diabetes afeta não só a tuberculose, mas uma série de outras doenças. O que a gente sabe sobre essa interação? Existem muitos dados, mas eu sumarizei aqui de uma maneira bem simples. Em modelos animais, quando você tem modelos de animais que desenvolvem diabetes, ou espontaneamente, ou de maneira experimental, o bacilo da tuberculose ele dissemina mais rapidamente, de maneira mais robusta e causa mais doença. E isso parece envolver o grau de desglicemia, né, da hiperglicemia. E isso também mexe em outros aspectos metabólicos que levam à dislipidemia nesses modelos experimentais. E a resposta imune, propriamente dita, contra o bacilo da tuberculose nesses animais, ela é disfuncional. Então, as células elas têm dificuldade para controlar o crescimento micobacteriano ou destruir esse bacilo. Tá? Então, uma coisa que a gente sabe de verdade é que diabetes parece afetar a eficiência, né, das respostas, tanto inatas quanto adaptativas em tuberculose. E o que a gente acha, né, o conjunto de estudos parece que indica é que essa hiperglicemia causa glicosilação de proteínas e a disfunção dessas proteínas, levando a uma perpetuação ou uma disfunção crônica dessa resposta, que está associada a um maior estresse oxidativo, de novo, que é definido por esse excesso de produção de radicais livres, em detrimento de uma não equiparação a mecanismos antioxidantes. Isso tudo leva ao que a gente chama de uma disfunção imunológica com um risco aumentado de TB. Na verdade, um paciente com diabetes ele tem 3 vezes maior chance
desenvolver tuberculose ativa na vida em comparação a um paciente que não tem diabetes. Nós estamos bem posicionados como consórcio a estudar essa interação, tendo em vista que nós temos, dentro dos países que têm uma maior carga de diabetes, em 2019, por exemplo, nós temos vários centros que são do reporte internacional, a China, a Índia, o Brasil, a Indonésia. Então, o estudo multicêntrico dessa condição nos permite ver peculiaridades regionais, mas também aspectos globais dessa condição. Os estudos do nosso grupo em diabetes começaram há um tempo atrás. Esse é um artigo de 2016 de um estudante de iniciação científica, que hoje é médico, o Vacê Camargo. O Léo, ele mostrou numa coorte da Fundação José Silveira, dentro do nosso centro do reporte aqui da Bahia, em que os pacientes com diabetes eles tinham uma apresentação clínica diferenciada e pior, né, em relação aos pacientes não diabéticos. Ele mostra, de uma maneira simples aqui, diferenças em sintomas, mas isso não foi muito substancial. E a ocorrência, aqui à direita, de escarro positivo nos pacientes com tuberculose pulmonar também foi de uma magnitude maior em pacientes diabéticos. A gente não viu, nesse estudo em particular, diferenças radiológicas entre os pacientes com diabetes ou sem diabetes. Quando a gente foi ver a frequência de eventos durante o tratamento, eventos adversos, e a gente tem duas categorias nesse estudo retrospectivo do IBID, que foi transferência para um centro mais especializado, sugerindo que existe uma demanda por um cuidado maior, o paciente tem que ser hospitalizado, por exemplo, ou morte. E o que a gente vê é que a transferência, né, antes do paciente vir a falecer, a transferência para um serviço mais especializado foi muito mais frequente quando o paciente tinha tuberculose, e essa associação ela se permaneceu após ajuste por uma série de fatores de confundimento. Então, se você tem tuberculose e diabetes, você tem um risco lá no IBID, tem um risco de ser indicado, ser transferido para um hospital 9 vezes maior do que se você não tem diabetes. Em um outro estudo, agora de um outro estudante de iniciação científica da Fiocruz Bahia, a gente pegou os pacientes que chegavam com sintomas respiratórios no IBID e fizemos uma investigação detalhada da diabetes, usando várias técnicas, a hemoglobina glicada, teste oral, de tolerância à glicose e glicemia de jejum, e a investigação de TB, e fomos ver que porcentagem de diabéticos eu tinha nessa população suspeita de tuberculose. E logo de cara, os números assustaram a gente. Dentro de toda a população de estudo, quase 900 pessoas que foram atendidas no IBID com sintomas respiratórios sugestivos de tuberculose, mais de 2 semanas com esses sintomas. A grande maioria desses pacientes aqui, eles tinham algum tipo de distúrbio glicêmico, ou pré-diabetes, em amarelo, em vermelho eu tenho diabetes, e em roxinho eu tenho pacientes que já chegaram com o diagnóstico de diabetes. Então, veja que 14% dessa população não sabia que tinha diabetes e foi diagnosticada com diabetes nesse período. Quando a gente foi agora avaliar a frequência, né, da ocorrência de sintomas associados à tuberculose, os pacientes com diabetes, em vermelho aqui, eles se mostraram mais frequentemente polissintomáticos, que a gente falou, olha, mais de 3 sintomas, ou seja, 4 ou mais sintomas, esses pacientes com diabetes referiam com uma frequência maior, e foi estatisticamente significante. Então, parece sim que diabetes acentua a sintomatologia de tuberculose nessa população. Quando a gente foi ver agora os pacientes que foram diagnosticados com TB, dentro desses, a prevalência de casos de tuberculose dentro dessa população de IBID, ela fica entre 10% a 12%. Então, eu tenho aqui 105 pacientes que tinham tuberculose confirmada, e se a gente olhar aqui, eu tenho 80% dessas pessoas que tinham tuberculose tinham distúrbios glicêmicos. A gente usou aqui uma estratégia para incluir pré-diabetes e diabetes.
e a frequência desses pacientes com diabetes com cultura confirmada também foi maior do que nos outros. Então, sugerindo que tem essa alta prevalência de distúrbios glicêmicos em pacientes com suspeita de diabetes e com suspeita de tuberculose e com TB confirmada no nosso centro do IBIT. Mas esse estudo foi de um centro só. E aí a gente usou agora os recursos do reporte para responder questões de mais relevância. Então, tendo em vista que o paciente tem mais sintomas e tem mais frequentemente cultura positiva, será que ele transmite mais a tuberculose para os contatos? Nós usamos a estrutura multicêntrica do Report Brasil. De novo, eu tenho aqui a Maria, e agora com o nosso coordenador do estudo, Michael Rocha, que agora também está na Baiana. Então, eles montaram um estudo interessante em que eles fizeram um pareamento entre o caso índice e os contatos e avaliaram conversão de IGRA como um marcador de exposição e de transmissão. E o que a gente nota aqui, é que de 1.573 contatos naquela época que nós tínhamos, alguns eram contatos de pacientes com tuberculose e diabetes, outros de tuberculose pré-diabetes e o outro com contatos de pacientes que não tinham distúrbios glicêmicos. O que a gente viu é que, se a gente olhar aqui, é que a taxa de conversão, ou seja, o número de pessoas que inicialmente não tinham IGRA positivo, eles eram IGRA negativo, e depois passaram a ser IGRA positivo, sugerindo uma exposição precoce, foi maior nesse grupo aqui de pacientes com diabetes. A gente fez vários tipos de análise, não vou detalhar todas aqui, mas basicamente 2 tipos de desfechos foram considerados. As associações com o teste de quantiferon positivo no baseline, o paciente já chega, o contato já chega com o IGRA positivo, sugerindo exposição. O problema aí é que eu não sei quando é que essa exposição aconteceu. E essa figura, esse forest plot, ele mostra em cima aqui as características dos casos índices de TB desses contatos e aqui embaixo as características dos contatos. O que a gente nota aqui é que, olha, se você tem pré-diabetes, você tem um risco, né, do seu contato vir já com um quantiferon positivo. Se você tem HIV, a chance é que esse contato não tenha um quantiferon positivo. Se você tem cavitações, você tem uma chance do seu contato ser positivo. Então, os resultados estavam batendo no que a gente estava esperando. Tá? Quando a gente olha agora o desfecho, a conversão, que agora é mais interessante, porque eu controlo por tempo de exposição, eu sei o status do paciente no baseline e sei o status do paciente 6 meses depois, e eu vejo uma mudança de padrão desses resultados, que a gente olha aqui de cara que diabetes, no caso índice, está associado a um risco maior de conversão, quando a gente faz uma série de ajustes nas análises multivariadas. E outras características permaneceram. O paciente tem tosse persistente, ou seja, mais de 1 mês de tosse, ele tem baciloscopia positiva para TB e ele tem cavitações pulmonares. Todas essas características são associadas a um risco maior de exposição à tuberculose no contato, quando a gente faz ajustes por múltiplos fatores de confundimento. Então, a nossa conclusão é que sim, na nossa coorte multicêntrica, o diabetes está sim associado a um risco maior de transmissão, né, de exposição do contato para isso. E outra pergunta óbvia é essas diferenças clínicas que nós demonstramos, essa característica de transmissibilidade. Quando a gente olha agora para o paciente de caso índice novamente, né, o diabetes impacta, de alguma maneira, os desfechos terapêuticos nessas pessoas. E aí nós temos um novo estudo, e a gente tem essas meninas que aparecem de maneira recorrente, eu tenho que falar delas aqui. A Maria, eu já falei para vocês, a Mariana é estudante do PGPAT atualmente, deve defender no final do ano, e a Beatriz é uma estudante de MD, PhD, que está conosco aqui no nosso grupo, e nós temos uma colaboração importante aqui do Arthur e do Moreno com os dados do SINAM.
que a gente fez aqui agora? A gente foi uma pergunta simples, se esses distúrbios glicêmicos estavam associados a desfechos desfavoráveis ou morte, quando considerada separadamente, na nossa coorte, mas dessa vez a gente pega os dados do Sinam e tenta validar esses resultados na coorte do Sinam do Brasil. O que a gente notou na nossa coorte? Se a gente olhar aqui em cima, eu tenho uma tabela que mostra e aqui a gente tem a necessidade de modificação de tratamento, falha, morte e TB recorrente. E o que a gente nota aqui, se a gente olhar só a parte da linha, é que inclui pacientes pré-diabéticos ou diabéticos em vermelho, pré-diabéticos em amarelo, é que quando a gente vê os desfechos desfavoráveis, deixa eu ver se eu consigo, desfavoráveis, a frequência disso, principalmente em falha terapêutica, morte e recorrência, a frequência de pacientes com distúrbios glicêmicos no baseline, né, na entrada do estudo, foi muito maior do que aqueles que curaram, por exemplo. Tá? E aqui a gente só mostra a distribuição de hemoglobina glicada nesses grupos. Você vê que tem uma tendência, né, um aumento da hemoglobina glicada em pacientes que desenvolveram falha terapêutica e morte. Quando a gente faz esses modelos ajustados, novamente, aqui em cima, na nossa coorte do Report Brasil, embaixo, na coorte inteira do Sinam, o que a gente nota, no segundo modelo, é que a ocorrência de tuberculose, ou de diabetes, no paciente com tuberculose, no baseline, ou seja, antes de eu iniciar o tratamento, está associado a um risco maior dele desenvolver qualquer tipo de desfecho desfavorável desses que eu ilustrei no slide passado. Tá? E essa associação, ela permaneceu quando a gente considerou só a variação a cada uma unidade de hemoglobina glicada, para cada aumento de uma unidade na hemoglobina glicada, eu tenho um risco aí de 1,13 vezes maior de desenvolver desfechos desfavoráveis. Essa associação entre diabetes e desfechos desfavoráveis foi reproduzida, né, vamos dizer assim, no Sinam, no modelo ajustado, em que eu tenho um risco maior de desenvolver qualquer um desses desfechos desfavoráveis se eu tenho diabetes. Quando a gente olha agora só morte isoladamente, essas associações permaneceram. No nosso modelo do Report, a presença de diabetes está associada a um risco substancial, aumentado, de morte, e isso permaneceu, essa associação permaneceu quando a gente olhou toda a nossa coorte brasileira. Então, sim, além de afetar, além da gente afetar a apresentação clínica, a capacidade de transmissão, a diabetes afeta desfechos terapêuticos. Importante falar que foi a primeira vez que do ponto de vista de um país inteiro, a gente descreve essas três características em uma associação de comorbidade com tuberculose. Uma questão que nós recebemos nos artigos foi essas avaliações de diabetes foram feitas basicamente na entrada dos pacientes no estudo. Então, a gente perdeu, no primeiro desenho do reporte, a capacidade de avaliar se esses indivíduos com desglicemia, né, ou hiperglicemia no início do estudo, eles permaneciam dessa maneira ou se era temporário, se era um fator limitante da estrutura da nossa coorte na investigação de diabetes propriamente dita. E a gente tentou responder essa questão com uma colaboração com sócios de saúde de Peru, e uma coorte que nós temos lá em colaboração com o Roger Calderon e a nossa Maria Arriaga, que agora está localizada lá no Peru. A gente tem uma coorte de 125 pessoas com tuberculose, em que 58 foram desglicêmicas, ou seja, tinham diabetes ou pré-diabetes. Na visita do mês 2, nós repetimos os testes de rastreamento de diabetes e notamos que dos 58 pessoas, 27 normalizaram, sugerindo que tinham uma hiperglicemia temporária, transitória, tá? E algumas pessoas que eram normoglicêmicas naquele momento, né, uma fração pequena aqui, se tornaram desglicêmicas no mês 2 de seguimento. Enfim, eu tenho outra visita no mês 6 em que esse percentual mudou, mas no final, o que é importante mostrar para vocês, que eu tenho o que a gente chamou de desglicemia persistente, que é aquela que em mais de 2 momentos
o paciente foi detectado com essa condição, ou a desglicemia não persistente ou temporária, quando esses índices glicêmicos foram normalizados no segmento. De maneira curiosa, quando a gente vai ver agora a associação entre essa persistência de hiperglicemia com desfechos desfavoráveis, de novo, juntei todos os desfechos desfavoráveis que eu ilustrei slides atrás, a gente vê que o paciente que tem o distúrbio glicêmico, ele tem uma frequência muito maior de ocorrência de desfechos desfavoráveis comparado àqueles pacientes que foram tratados de maneira adequada. Então, não só a ocorrência de diabetes ou de desglicemia é relevante, mas a persistência dessa condição é um fator, sim, que se associa a um risco maior disso. E a gente faz isso num modelo multivariado, em que a gente vê que se você mantém uma desglicemia durante o curso do tratamento de tuberculose, você tem um risco de falhar, de morrer, ou de necessidade de modificar o tratamento, ou de recorrer de TB 6 vezes maior do que se você não tivesse essa condição. Uma pergunta óbvia, esse foi uma encomenda do Ministério da Saúde, dado toda essa contribuição de que hiperglicemia ruim transmite mais TB, modifica o curso clínico de TB, do ponto de vista de resposta terapêutica também, e que a hiperglicemia é um fator complicador nesse contexto. A pergunta que a gente recebeu do Ministério foi: e o HIV? O que o HIV desempenha em termos nessa relação? Ele afeta ainda mais? Ele piora ainda mais os desfechos? E nós tivemos, então, esse estudo, de novo, liderado pelas, eu chamo de Powerful Girls, que é a Maria, a Mariana e a Beatriz, em que a gente mostra a caracterização clínica dessa população com HIV e desglicemia em pacientes com tuberculose. Nós mostramos isso, de novo, usando aquela abordagem possibilitada pelo Arthur e Moreno, de investigar a nossa coorte e validar esses resultados na coorte nacional. O que a gente notou logo de cara é que os índices glicêmicos não foram diferentes quando eu estratifico a população de acordo com a exposição de HIV. Então, o paciente com HIV ele não é mais desglicêmico do que o paciente sem HIV. E quando a gente olha a frequência na coorte do reporte desses eventos, o que a gente vê é que a frequência de pacientes com HIV, com ou sem desglicemia, não foi necessariamente diferente. Então, nós não encontramos nenhuma predileção de frequência, por exemplo, de HIV dentro dos pacientes com diabetes. Como vocês podem ver aqui, também não fez diferença com o tratamento antirretroviral. E quando a gente vê parâmetros, biomarcadores de progressão de HIV, como carga viral e contagem de CD4, nós também não vimos nenhum tipo de associação relevante com a hiperglicemia quantificada aqui pela hemoglobina glicada. Então, parece que o HIV não deteriora, pelo menos, os índices glicêmicos nesses pacientes com tuberculose. Quando a gente investiga agora o SINAM, o que a gente percebeu é que a coorte do SINAM inteira, 9,2% dos pacientes com TB tinham diabetes. É uma coorte que a gente filtrou dentro dos centros, nas regiões em que nós temos os centros do reporte, para poder conseguir fazer uma validação. E dentro dessa população que tem diabetes, somente 4,1% tinham HIV. Então, assim, a frequência de pessoas que têm essa tripla condição é baixa. E estudos mais recentes, na verdade, de um outro estudante de iniciação científica, o Klaus, ele mostra, está faltando um slide aqui, mas eu vou falar, ele mostra que esses pacientes com tuberculose, diabetes e HIV, eles também não têm um risco maior de falha terapêutica, como a gente esperaria como fator complicador. O estudo sugere que o HIV, do ponto de vista como uma comorbidade, no contexto de tuberculose e diabetes, ele não está associado a uma deterioração ainda maior dos desfechos. O risco não é afetado de maneira substancial. Então, parece que a interlocução entre tuberculose e diabetes já é tão ruim
que o HIV entrando nessa jogada não levou a ainda mais uma deteriorização. Tem as críticas, que é o tamanho amostral desproporcional de pacientes com HIV positivo e negativo, mas os achados sugerem isso. E, por fim, né, dado toda essa associação epidemiológica no Brasil e nas nossas coortes, quais são os insights de imunopatologia que possam estar explicando esses desfechos, né, que a gente está discutindo com vocês aqui? Então, a gente tem um trabalho, esse trabalho é de 2014, que a gente mediu uma série de marcadores no sangue periférico desses pacientes. Essa é uma coorte da Índia, e o que a gente acabou mostrando é que o ambiente inflamatório de um paciente com diabetes e tuberculose era distinto, ele era diferente, e a gente exemplifica quando a gente combina todos esses marcadores no modelo de PCA, eu consigo distinguir o paciente com diabetes e pacientes sem diabetes na Índia, sugerindo que o perfil inflamatório é tão substancialmente distinto que, se eu usar a informação da quantificação dessas proteínas, eu consigo dizer quem é quem nesse grupo. Foi cortado aqui. Mais recentemente, nós fizemos o primeiro estudo de transcriptoma em tuberculose e diabetes, em colaboração com o Hardy Cornfield, da Universidade de Massachusetts, e o Elder, do Einstein agora, e a gente tem aqui o nosso estatístico, Kiosh. O que a gente nota, e desculpem aqui, não sei por que foi cortado dessa maneira, que existem vias preferenciais ativadas no paciente com diabetes e tuberculose, e quando você tem a tuberculose junto com a diabetes, vias, né, as pathways de complicações de doença, elas aparecem de uma maneira mais significativa. Então, de remodelamento de matriz, de fagocitose, de estresse oxidativo, essas vias elas são amplificadas no contexto de tuberculose e diabetes. Tendo em vista esses resultados da Índia, que foi o nosso site primário de investigação ômicas, né, e multiômicas de tuberculose e diabetes, a gente teve agora um estudo de RNA-seq em que nós estudamos vários países, parte do nosso consórcio, e o que a gente notou é que, apesar da gente ter visto alterações de vias e de regulação de vias, quando a gente tenta ver o que é comum entre todos esses países, e se a gente olhar só o gráfico aqui do meio, a gente vê que pouquíssimos genes, eu tenho 12 genes que foram diferencialmente expressos em comum nesses países. Se a gente olhar a parte mais periférica desses círculos, desses elípticos, vocês podem ver aqui que a grande maioria dos genes diferencialmente expressos, na verdade, são únicos dessas regiões, sugerindo que existem especificidades importantes entre os países, pelo menos, que justificam, né, uma expressão gênica diferenciada. Então, a gente tem um artigo que está em revisão nesse momento, em que a gente tenta entender essa heterogeneidade. Por que existe, em um ambiente controlado, harmonizado de dados, caracterização de pacientes, nós encontramos uma variabilidade e uma especificidade regional tão distinta na interlocução entre diabetes e TB. A gente fez uma série de outros estudos, vendo vários aspectos, não só citocinas, a transcriptômica, a metabolômica, e nesse em específico, é um estudo também da Maria, que não está publicado ainda, o que a gente fez foi medir eicosanoides, mediadores lipídicos, na urina desses pacientes, para ver o que estava associado à tuberculose e diabetes. A gente encontrou uma classe de leucotrienos que estava. Então, os leucotrienos são associados à inflamação importante, e nesse contexto parece que é um fator favorecedor. Estou acabando, Ricardo. Mais beleza, você percebeu que eu apareci aqui, né? Só tem mais 2 slides. Tranquilo. Esse outro estudo é interessante também, que a gente dosou no plasma desses pacientes uma série de mediadores inflamatórios, e o que a gente viu é que, ao longo do tratamento de TB, esse perfil inflamatório de pacientes com diabetes, ele persistia no sangue. Então, eu consigo distinguir diabetes e não diabético só usando esses mediadores inflamatórios até 6 meses depois do tratamento. Então, 2 maneiras de mostrar isso, com o cluster hierárquico e com o PCA. Você nota que eu consigo distinguir com os dados dessas informações, sugerindo que esses pacientes permanecem com um perfil inflamatório exacerbado ou diferenciado no sangue, mesmo durante o tratamento e após o tratamento com TB. Então, para a gente fechar isso, o que eu tentei convencer vocês, né?
que o Report é uma plataforma interessante, disponível para vocês, para estudar diversos aspectos da tuberculose, e que os distúrbios glicêmicos eles estão associados a um aumento da transmissão do bacilo para contatos, quando a gente avalia a conversão de IGRA, a uma deterioração clínica de tuberculose, o paciente fica polissintomático, ele tem mais bacilos no escarro também, tem um maior risco de morte e de outros desfechos desfavoráveis durante o tratamento de TB, e essas alterações e essas associações epidemiológicas parecem ter uma base, a gente não provou isso ainda, estamos tentando provar, com alterações no perfil de resposta inflamatória sistêmica que persistem durante o tratamento de tuberculose, mas também é influenciada de maneira robusta por especificidades regionais da doença. São uma série de pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, eu não vou ter tempo de falar de todas elas aqui, mas está uma lista. Então, aqui à esquerda eu tenho os gestores, os chefes dos nossos centros, os coordenadores dos nossos centros, o pessoal que toma conta da logística do reporte. Temos a Elze, que trabalha com a parte que foi cortada aqui, mas está com a parte da logística e administração desse consórcio também, e todos os colaboradores e estudantes que participaram de algum momento dos estudos apresentados aqui. De novo, o financiamento que a gente tem do NIH, do DECIT, do Ministério da Saúde, e o suporte da Fiocruz para essa iniciativa. Então, obrigado de novo, Ricardo. Estou disponível aqui para responder qualquer questão. Muito obrigado, Bruno. Realmente, são dados, são resultados muito interessantes que você mostra. Eu imagino que, como deve ter sido complicado você tentar resumir isso tudo em menos de uma hora, foi uma tarefa muito provavelmente difícil para você. E você está de parabéns realmente por ter essa capacidade de liderança e de juntar tantos dados, tantas pessoas boas e realmente conseguir trazer resultados interessantes que têm relevância, né? A gente tem algumas perguntas aqui, Bruno. Antes de eu entrar na pergunta, eu queria, na verdade, só fazer um comentário, que a gente tem alguns alunos de pós-graduação aqui, e você mostrou alguns artigos muito interessantes publicados pelos seus grupos, pelo seu grupo, na verdade, e um desses artigos chama a atenção, que os alunos têm que entender. Às vezes, resultado negativo, o que você mostrou que HIV não interfere na associação diabetes e tuberculose. Mostrou de forma muito contundente e muito elegante, inclusive. Resultados negativos, às vezes, são relevantes para a ciência também. Então, você demonstrar que não existe uma associação entre alguma situação também é relevante, então a gente tem que estar com esse olhar atento também dessa forma. Bruno, você está acompanhando aí o chat também, não? Estou sim. A primeira pergunta que a gente teve aqui foi do Mita. Ele parabeniza, né, pela liderança e pela condução e produção de conhecimento. E ele fala sobre o risco de transmissão, se vocês avaliarem o impacto de fatores sociais e econômicos. Sim, sim. Obrigado, Mita. Sempre um prazer responder a pergunta sua. Nós fizemos, sim, nos modelos ajustados, mas a gente não tinha captura de uma granularidade muito grande de aspectos socioeconômicos, mas de educação, escolaridade, salário, né, renda. Essas variáveis entraram no modelo ajustados, mas nesse momento, no nosso modelo do report, elas não apareceram no modelo final. Mas a gente teve esse cuidado, sim. Beleza. A Viviane também parabeniza pelo trabalho. E ela pergunta se aqueles óbitos ocorreram por consequência de complicações da diabetes ou da tuberculose. É uma boa pergunta, Viviane. Obrigado pela sua pergunta. Essas mortes foram durante o curso de tratamento de TB, então ela é atribuída à TB. Agora, se foi algo que isso foi no óbito, né? Se foi algo que a diabetes, ou seja, se o paciente morreu de diabetes, mas ela foi atribuída à tuberculose naquele momento ali. E com os dados que você tem, Bruno, você não consegue tentar responder isso não, né? Não, Se teve contribuição da diabetes para o óbito, né? A gente tem as amostras dele, mas do ponto de vista documental, não. A Patrícia Veras parabenizando pela excelente apresentação, e ela infelizmente teve que sair, que tem uma reunião, já passou das 10, mas dá para a gente continuar um pouquinho aqui ainda. O Austin também parabenizando você pela fantástica coleção de amostras.
O Mitter faz uma outra pergunta que seria um comentário que realmente eu faria também. Então, eu concordo com o Mitter que é importante esse tipo de abordagem, que é de que forma que esses seus dados podem nortear as políticas públicas de atenção primária à saúde, né? Sim, isso é muito importante, Mito, é uma preocupação real do nosso consórcio e o que a gente fez foi prover, de novo, o Ministério, com cada achado das diversas publicações, o que aquilo traduziria em potenciais políticas de saúde pública. Por exemplo, nesse contexto de diabetes em específico, é importante implementar um sistema de rastreamento de diabetes nos centros de TB. Eu não recomendaria o rastreamento de TB em centros de diabetes, mas centros de tuberculose a gente rastrearia para diabetes. Uma vez identificado o paciente com diabetes, sabendo que ele transmite mais, sabendo que ele pode ter apresentações clínicas, né, piores, sabendo que ele morre mais, eu tenho que ter um cuidado a mais com ele, seja por controle glicêmico, um segmento mais cauteloso desse paciente para evitar ou minimizar esses riscos aí. Então, a gente passou todos os artigos que a gente publica, a gente tem sessões específicas com o Ministério da Saúde para digerir esses dados para eles de uma maneira em que possa ajudar a tomar políticas públicas. Perfeito, Bruno. Várias pessoas parabenizando, viu, Bruno? A Isadora, parabenizando pelo trabalho, o doutor Barral também, que também precisou sair por causa de outro compromisso, a doutora Marilda também parabenizando, o Cláudio, parabenizando pela sua trajetória e liderança também, Cláudia Brotti, que eu acho que também precisou sair por causa de reunião. Várias parabenizações, eu não vou conseguir ler todas aqui, eu finalizei aqui com a Teolis também parabenizando. Bruno, eu queria talvez, se a gente não tiver outra pergunta aqui, que você comentasse um pouco sobre os mecanismos moleculares que podem estar por trás disso, e se vocês estão investindo nisso também, e por trás dessa associação, né, diabetes e tuberculose, se vocês estão investindo nisso, pensando talvez até em algum alvo terapêutico para beneficiar esses pacientes com tuberculose, talvez. Não, é uma pergunta importante, Ricardo. A gente tem um esforço crítico aí de tentar entender por que essas coisas estão acontecendo. O que a gente fez? Né? A gente tem um R01 agora, em que a gente expandiu alguns aspectos daí. O aspecto nutricional desses pacientes, a gente está avaliando com cuidado para ver se essa hiperglicemia tem uma função, tem uma causa dietética e que padrão. A gente já mostra que o paciente com diabetes, tem um artigo da Maria também, mostra que o paciente com diabetes tem um perfil dietético distinto e isso é modificável, então isso tem uma importância. E aí a gente está fazendo a interlocução entre o aspecto nutricional, a microbioma intestinal desses pacientes, a metabolômica, a gente tem artigos mostrando a parte metabolômica toda, que alterações metabólicas esses pacientes têm. E os insights são bem interessantes. O que a gente mostra é que a produção de citocinas de maneira exacerbada, numa espécie de tempestade de citocinas, parece que envolve alterações metabólicas, por exemplo, com translocação microbiana do intestino para o sangue. Eu não mostrei esses dados porque também iria para um dado, uma palestra muito molecular, mas o que a gente está tentando definir a temporalidade dessa, que é muito difícil fazer em coortes, né? Essa temporalidade mecanística. Mas a nossa hipótese é que existe uma desbiose no paciente, atualmente a hipótese que a gente está trabalhando, existe uma desbiose no paciente com diabetes que leva a alterações metabólicas relevantes e isso está afetando a capacidade do sistema imune de operar de maneira ótima e subótima. Isso acontece nas instâncias de capacidade de produção de citocina e mediadores lipídicos. Por exemplo, talvez mexer nessa via metabólica seja interessante. Então, a gente tem colaboração com o NIH, em que a gente está testando, nesse momento, alterações no metabolismo lipídico e como isso pode influenciar essa interlocução entre a diabetes e a tuberculose. Mas a gente não identificou ainda um alvo específico para trabalhar. A gente está na fase exploratória ainda desses dados. Ótimo, muito bem. Acho que você tem muito caminho para percorrer nesse sentido e um caminho, acho que muito realmente que vai trazer resultados muito interessantes também para a gente, né? Que pode ter aplicação prática como a maior parte das coisas aí que você mostrou para a gente, que tem aplicação prática imediata, né? E isso é muito importante.
Tá bom, Bruno. Acho que a gente precisa finalizar aqui. A gente avançou um pouquinho da hora, mas foi ótima essa sua apresentação e sua discussão. Acho que foi importante a gente ter tido essa discussão aqui no final. Queria novamente agradecer mais uma vez, tá, por destinar esse tempo aí para a gente, pela sua participação, por trazer e compartilhar com a gente esses dados. Queria lembrar a todos que estão aqui presentes que a partir de segunda-feira, então, essa gravação vai estar disponível lá no canal do YouTube da Fiocruz Bahia. E, além dessa, também todas as outras palestras que foram feitas de forma virtual também estão lá disponíveis. Então, fiquem à vontade para visitar o canal do YouTube e as redes sociais da Fiocruz. Bruno, muito obrigado. Um bom dia para você, um bom final de semana para você e para todos que estão aqui. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Um abraço.